Para finalizar, então, as nossas aulas de Zoologia 1, hoje eu vou mostrar para vocês as características de um filo que por muito tempo ele foi considerado, juntamente com os quinidários, como selenterado. Tá? Hoje, então, eu vou mostrar para vocês as características do filo Quitenófora. Eles apresentam algumas características em comum com os quinidários, que eu já vou mostrar para vocês, mas obviamente que eles têm características distintas e, portanto, atualmente, né, os quitenóforos, eles foram alocados então dentro do filo Quitenófora, que é um filo com uma diversidade pequena, em torno de 100 espécies, todas marinhas, e a maioria delas são planctônicas, ou seja, são espécies então que vivem, né, ao sabor das correntezas, então se deixa levar pelas correntezas, não tendo um controle total, né, da sua locomoção. Bom, a palavra quitenófora, ela é formada, né, da fusão de duas palavras, que quer dizer pente, e fero, portador. Então, os quitenóforos são animais portadores de pentes. Na verdade, são fileiras de cílios, né, que estão alocados ao redor do corpo, formando, né, essa estrutura em formato, então, de pente. Tá? São os maiores animais solitários que usam cílios para sua locomoção. Então, esses cílios, que estão localizados nesses pentes ao redor do corpo, auxiliam os quitenóforos na sua locomoção, apesar de, como eu falei, muitos deles viverem na coluna d'água, né, serem planctônicos, né, não terem um controle muito grande sobre a sua locomoção. O tamanho deles varia de milímetros a 30 centímetros e a maioria das espécies é transparente, quase que invisível na água. Tá? Mas é possível observar algumas espécies que apresentam cores, como por exemplo, né, cor de rosa, vermelhos, alaranjados. Então, algumas espécies são bem exuberantes com relação à coloração. Bom, com relação às características gerais, os quitenóforos, então, eles têm simetria birradial, né? Então eles têm o corpo distribuído ao longo, né, de um eixo central, que é chamado, né, do eixo oral-aboral, porque numa extremidade está localizada a boca e na outra o ânus. Eles são diploblásticos, assim como são os quinidários. Então, eles têm a ectoderme e a endoderme, que estão separadas por um mesênquima. Só que aqui nos quitenóforos, esse mesênquima, ele é celular. Eles têm estruturas exocíticas adesivas, que são chamadas de coloblastos, tá? Não são os quinidócitos característicos dos quinidários. Aqui nos quitenóforos, eles têm os coloblastos. Eles também têm a cavidade gastrovascular, que é a única cavidade corpórea. Por isso que por muito tempo, né, os quitenóforas foram alocados juntamente com os quinidários, né, no táxon Coelenterata, que quer dizer, né, que vem de Coelenterum, né, que é cavidade digestiva, né, a cavidade gastrovascular. Mas como eu falei, né, atualmente, então, quitenófora está alocado, né, é um filo, na verdade. Eles não têm estruturas respiratórias, nem sistema excretor e nem sistema circulatório. Tá? É uma característica também comum com os quinidários. A musculatura sempre é formada por células mesenquimais verdadeiras. O sistema nervoso, na forma de uma rede ou plexo nervoso, então distribuído, né, por todo o corpo do animal. Uma característica, então, que distingue os quitenófora dos quinidários, né, além da presença dos pentes que contêm os cílios, eles são monomórficos, ou seja, eles têm uma única fase ao longo do seu ciclo de vida e, portanto, eles não têm alternância de geração. E, portanto, eles não têm a vida
fixa e cesso. Então, eles não têm aquela fase de pólipo, que é característica dos quinidários, certo? Então, quitenófora, monomórfico, uma única forma, e essa forma é livre natante. Tá? Como eu comentei anteriormente, os quitenóforos apresentam 8 fileiras de placas ciliares, que são chamadas de pentes ou quitenos, tá? Em alguma fase do seu ciclo de vida. Geralmente, esses pentes e esses quitenos são bem característicos nos adultos. Tá? Além disso, alguns adultos e a maioria dos jovens apresentam um par de tentáculos longos. E esses tentáculos longos são usados muitas vezes para a captura do alimento, mas também auxiliam na locomoção. E a maioria dos quitenóforos, eles são hermafroditas, ou seja, o mesmo indivíduo apresenta gônadas que vão produzir células sexuais masculinas e gônadas que vão produzir as células sexuais femininas. Então, hermafrodita, uma espécie que a gente chama de monóica, ou seja, um único indivíduo contém os dois sexos, ou seja, tem a capacidade de formar tanto células sexuais masculinas quanto femininas. Bom, são animais extremamente primitivos, ou seja, eles surgiram há milhões de anos atrás, mas eles possuem tecidos verdadeiros, assim como os quinidários. Eles são diploblásticos, tendo a ectoderme e a endoderme. A boca, numa extremidade oral, e na aba oral há um órgão semelhante a um cérebro, que é chamado de órgão apical. Entre o eixo oral e aboral, então, há as 8 fileiras de cílios, que são responsáveis pela locomoção, e estes cílios estão agrupados em pentes, que estão alinhados em cada uma das 8 placas ciliadas. Então, os cílios, eles formam placas, Então, essas plaquinhas aqui de cílios formando o que a gente chama pequenos pentes. Então, os pentes se enfileiram, formando, então, as 8 fileiras ao redor do corpo dos quitenóforos. Como eu falei, algumas espécies podem ter 2 longos tentáculos, os quais vão se originar no polo aboral, e vão portar uma fileira de filamentos chamados de tentílios, como se fossem cílios mais longos, e vão muitas vezes auxiliar então aí na captura do alimento. Uma característica dos quitenóforos é o fato dos tentáculos serem retráteis, ou seja, eles são puxados, eles são guardados dentro de bainhas tentaculares que estão no interior do corpo dos quitenóforos. Então, uma vez não sendo utilizados, os tentáculos podem ser retraídos para dentro dessas bainhas tentaculares encontradas no corpo dos quitenóforos. Quase todos os quitenóforos, então, eles exibem uma luminescência semelhante a um arco-íris, tá? Mas esta não é uma bioluminescência verdadeira. Eles emitem simplesmente uma iridescência que é causada pelos cílios dos peixes. Então, dá esse aspecto, brilhoso, bioiluminescente para diversas espécies de quitenóforos. Bom, aqui nós temos então as semelhanças entre quitenóforos e quinidários. Como eu falei anteriormente, eles eram colocados dentro do táxon Coelenterata, pelo fato de eles terem o celêntero, que é uma cavidade digestiva primitiva, então foi a primeira cavidade digestiva a evoluir. Bom, hoje então eles estão alocados em filos distintos, mas eles apresentam algumas características em comum, como por exemplo, a forma de simetria radial, ou seja, o corpo distribuído ao redor de um eixo oral-aboral, e com isso as partes estão organizadas ao redor desse eixo. O mesênquima é bem gelatinoso, bem desenvolvido, de origem então parenquimática. Eles não têm cavidade celomática, o sistema nervoso é do tipo difuso e, além disso, são animais que não têm sistema circulatório,
excretor e respiratório. Então, todas essas funções, elas são realizadas através da parede do corpo, tá? Então, a absorção do oxigênio, a eliminação do gás carbônico, a eliminação dos excretas e a circulação então vai se dar por difusão e as trocas gasosas através da parede do corpo. Bom, no entanto, os quitenófilos diferem dos quinidários nos seguintes aspectos. Eles não formam nematocistos, eles vão ter são os coloblastos. Eles são animais que têm o desenvolvimento de células musculares distintas no mesênquima. Então, as células musculares se desenvolvendo no mesênquima, que é aquela camada gelatinosa. Além disso, apresentam a presença das 8 placas, as 8 fileiras de placas de pentes e os coloblastos, que vão produzir muco, que vão auxiliar na captura do alimento. Geralmente apresentam faringe, para conduzir o alimento para o estômago, e eles não apresentam um polimorfismo, então eles são monomórficos, uma única forma, e essa forma é livre-datante, e pelo fato então deles serem monomórficos, eles não têm alternância de gerações, então eles não têm a fase de pólipo céssio. E eles são solitários, eles nunca formam colônias, e uma outra diferença em relação aos quinidários é que os quitenófilos apresentam aberturas anais, tá? Para a liberação, então, dos restos metabólicos, os restos da digestão. Então, eles têm aberturas anais. Então, essas são as diferenças em relação aos quinidários, certo? Principalmente a presença dos pentes, o fato de não terem a fase de pólipo, não formam colônia e eles não têm nematocisto, mas eles têm os coloblastos. E além disso apresentam uma abertura. Então aqui mostrando o quitenóforo, a morfologia geral deles. Aqui então nós temos a fileira das placas de pentes, então são 8 fileiras distribuídas ao longo do corpo. Aqui nós temos nessa região, então, a abertura anal. E na região oposta nós temos a boca, certo? Aqui nós temos, então, a bainha tentacular, aqui no 9, que é onde o tentáculo ele é retraído, ele é guardado, certo? Então, quitenóforo, um animal com simetria birradial e o corpo distribuído, então, ao redor desse eixo oral, onde tem a boca, e aboral, onde nós encontramos a abertura anal. Bom, entre a epiderme e a gastroderme, que são originadas, respectivamente, da ectoderme e da endoderme, há uma camada mediana que é constituída então por um mesênquima celular, que eles chamam de mesogleia esqueletal, dentro da qual então se desenvolvem as células musculares verdadeiras. Tá? Esse desenvolvimento de células musculares verdadeiras é uma condição que também caracteriza os metazoários triploblásticos. Então, é uma característica que os quitenóforos apresentam em comparação com os demais animais. Tá? Então, as duas camadas, a epiderme e a gastroderme, e entre elas o mesênquima celular, que vai ser responsável por desenvolver as células musculares verdadeiras. Então, aqui mostrando o mesênquima, que é a camada intermediária, a camada mediana. Bom, eles têm um sistema gastrovascular um pouco mais complexo quando comparado aos quinidários, porque eles apresentam uma diferenciação de regiões. Então, nós temos a boca, a faringe, um estômago e um sistema de canais gastrovasculares que se ramificam pela mesogleia até as placas de pentes, baías tentaculares e outras regiões. Então, eles têm
né, um estômago mais central, que é chamado de infundíbulo, e dali partem um sistema de canais gastrovasculares que vão se ramificar pelo corpo, tá? O canal laboral se divide abaixo do órgão apical em 4 canais curtos, 2 terminando em fundo cego, e 2 que são os canais anais, que vão se abrir ao exterior por 2 poros anais, para eliminação, né, do material que não foi digerido. Ou seja, os quitenófilos, então, diferente dos quinidários, apresentam uma abertura anal. Bom, os quitenóforos, assim como boa parte dos quinidários, eles são predadores. Só que eles são, os quitenóforos, né? Desculpa, são predadores de zooplâncton, ou seja, eles se alimentam de pequenos animais que vivem, né, na coluna d'água, né, que são organismos que também vivem ao sabor das correntezas, ao sabor das ondas, como a gente fala. Eles se alimentam então de pequenos crustáceos, de pequenas águas-vivas, de ovos de peixes e também de outros quitenóforos. Tá? Os coloblastos, eles estão concentrados então nos tentáculos e eles vão grudar as presas e permitem então aos tentáculos levarem a presa até a boca. Então, os tentáculos, com a produção de muco pelos coloblastos, vão auxiliar na captura do alimento e, né, permitem esses, né, os tentáculos, levarem então o alimento até a boca para ele ser ingerido e lá no interior do trato digestório, então, sofrer o processo de digestão. Tá? Então, quitenófora, predadores de zooplâncton e um sistema digestório um pouco mais diferenciado quando, né, em comparação aos quinidários. Sem sistemas respiratórios, como eu falei, as trocas gasosas ocorrem através da superfície do corpo, sem sistema circulatório, sem sistema excretor. Então, a respiração, a circulação e a excreção ocorrem por difusão pela superfície do corpo, ou seja, né, as substâncias, né, os gases respiratórios, né, os compostos metabólicos, né, o alimento, nutrientes e os restos da digestão, então vão sendo passados de célula a célula através de difusão. Com relação ao sistema nervoso, ele se caracteriza por um plexo subepidérmico, que está concentrado abaixo das placas de Pentes, mas nenhum controle central é encontrado, ou seja, eles não têm, por exemplo, gânglios ou até mesmo um cérebro que vai funcionar como um controle central. Então, é um plexo nervoso distribuído ao redor do corpo. O órgão dos sentidos está localizado no polo laboral, é um estatocisto, e esse estatocisto é uma estrutura que vai dar equilíbrio e orientação para os quitenóforos, e na epiderme vão estar distribuídas células quimiosensoriais, ou seja, células que vão ter a capacidade de detectar substâncias químicas que são lançadas na água ou por uma potencial presa, né, um potencial alimento de um quitenóforo, ou podem detectar substâncias químicas de um potencial predador, ou até mesmo detectar a presença de um parceiro sexual. Então, o principal órgão sensorial são células quimiosensoriais distribuídas na epiderme, ou seja, na parede externa do corpo. E, além disso, um estatocisto para manter a orientação e o equilíbrio dos quitenóforos. Bom, os quitenóforos, eles fazem reprodução assexuada, né, que é um tipo de clonagem, porque o indivíduo filho vai ser idêntico geneticamente ao parental, e geralmente é por laceração pedal nos quitenóforos rastejantes. Então, algumas poucas espécies, elas vivem sobre o fundo, elas são bentônicas. Nessas, então, elas pegam parte, né, do corpo e esse corpo vai regenerar o restante. E os quitenóforos, eles possuem um poder de regeneração também. A reprodução sexuada, como eu falei, os quitenóforos são hermafroditas, ou seja, monóicos, os dois sexos, né, as duas gônadas no mesmo indivíduo. Geralmente, as gônadas ficam localizadas no forro dos canais gastrovasculares,
abaixo das placas de pentes. A fecundação é interna, os ovos fertilizados são liberados na água. Ou seja, um indivíduo que produz óvulos e espermatozoides ao mesmo tempo, o espermatozoide não vai fecundar o óvulo deste indivíduo, ele vai ser liberado para a água, lá vai ser absorvido por um outro indivíduo de ictenófilo e internamente é que vai ocorrer a fecundação. Ocorrendo a fecundação, os ovos são liberados para a água e desse ovo vai eclodir uma larva chamada cidipídia. Então, portanto, quitenófora com desenvolvimento indireto, ou seja, quer dizer que entre a fase de ovo e o adulto, eles têm uma fase intermediária, que é a fase larval, certo? Então, quitenóforos, os dois sexos no mesmo indivíduo, ou seja, a capacidade de produzir óvulos e espermatozoides no mesmo indivíduo, mas os espermatozoides vão ser lançados na água e vão fecundar os ovos internamente ao corpo de um outro indivíduo de quitenófilo da mesma espécie, obviamente, e depois da fecundação, o desenvolvimento é externo e desse ovo eclode uma larva. Portanto, quitenófora, desenvolvimento indireto. Nós temos então dentro dos quitenóforos duas classes, a classe tentaculata, que como o próprio nome diz são quitenóforos que têm tentáculos, tá? E geralmente então eles são planctônicos, e a classe nuda, que geralmente não, eles não apresentam tentáculos, e eles são achatados no plano tentacular, certo? Então, tentaculata, classe com tentáculos, classe nuda, sem tentáculos. E aqui algumas espécies, então, alguns gêneros, desculpe, né? Velame, Nimiopsis e os bolinopsídeos, que são, então, alguns representantes do pequeno filo quitenóforo, né? Em torno, então, de 100 espécies, sendo boa parte delas planctônicas e que morfologicamente, né, se parecem um pouco com os quinidários, mas a principal diferença com relação aos quinidários é que os quitenóforos apresentam, né, as fileiras de placas de pentes, né, e eles não apresentam os quinidócitos, né, que são as células típicas dos quinidários, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os quitenóforos, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato.